Olá. Bom, dando sequência, né, já mesmo caminhando para um fechamento, sempre um fechamento arbitrário, né, das nossas unidades, porque, convenhamos, né, as nossas discussões, as nossas chaves de reflexão, elas são muito abertas, né? Então eu digo que estamos fechando um tanto arbitrariamente porque, muito óbvio, essas discussões não se esgotam. Na verdade, cada consideração nova que eu trago, eu tenho certeza que é o sentimento que vocês têm, né? Possibilitam, né, uma infinidade de novas e novas discussões. Então, considerando as nossas limitações, considerando o meu papel basicamente de é, provocar novas discussões, novas possibilidades, novos horizontes, né? É o que vai ficando aí, né, para todos vocês. Pois bem, então, né, eu vinha me utilizando da analítica do poder Foucaultiana para mostrar o impacto, o problema de uma sociedade de normalização que, à medida em que se afirma, necessariamente reproduz, prolifera, multiplica vulnerabilidades, a percepção da anormalidade, né? E a fragilização desse contingente de anormais, colocando de forma bem crua, bem direta para todos vocês, pensando no arranjo social brasileiro, né? E nesse panorama imenso de identidades, de grupos identitários vulneráveis ou minoritários, né, que passam pela questão de gênero, pela questão racial, pela questão geracional, pela questão da mobilidade, né, das deficiências, enfim, tudo isso, né, todo esse panorama, né, ele é uma consequência de uma certa visão de mundo. Então, particularmente quando pensamos na situação carcerária, quando pensamos na situação da violência doméstica, quando pensamos, no obstáculo intransponível quanto ao acesso à cidade de um significativo contingente da sociedade, que tem a sua mobilidade reduzida, por exemplo, que não tem renda, para visitar os polos culturais, por exemplo, da sua própria cidade. Então, isso é a nossa história naturalizada, é a banalização das lesões sistemáticas aos direitos. Então, o horizonte é o horizonte de uma sociedade de normalização, que quer dizer um estado de exceção. Nós, não é a primeira vez que eu digo, nós temos reproduzido a dinâmica de um estado de exceção permanente, desde os primeiros capítulos da nossa história colonial. Lembrem-se, também de uma forma provocativa, eu tinha trazido aqui à tona da nossa conversa a inspiração do Chico Buarque, com seu samba muito irônico e revelador, não existe pecado do lado de baixo do Equador, porque do lado de baixo do Equador o que se tem é o engenho, é a engrenagem, aquela engrenagem muito ambivalente que produz loucamente, insanamente gente, mas que elimina insanamente gente. Então, as notícias do cotidiano brasileiro contemporâneo que mostram a completa naturalização, de um verdadeiro genocídio da população preta, jovem, masculina e periférica, por exemplo, que mostra uma completa naturalização da violência doméstica, uma intensificação progressiva e absurda
de práticas como feminicídio, homofobia, LGBT que ousa passear à noite por aí corre o risco sério de ser linchado. E estamos considerando acontecimentos rotineiros no Brasil atual. Por quê? Isso deveria deixar todos nós perplexos. Mas porque o direcionamento da Constituição é muito claro. O direcionamento de todo o ordenamento infraconstitucional é muito claro. No que tange à situação carcerária, mesmo antes da Constituição, com a lei de execuções penais. Então, se as leis são tão claras e se a comunidade de agentes jurídicos conhece tão bem essas leis, como explicar a completa falta de aplicação dessas leis? Então, as grandes razões, considerando tudo que temos trazido à tona, voltam à ausência de uma justiça de transição que mantém aquele aparato jurídico-judicial muito marcadamente autoritário, conservador, elitista, avesso, hostil a demandas populares. Esse é o panorama do judiciário brasileiro até hoje. É muito triste, inclusive comum, que magistrados sejam nossos alunos. Então, somos todos adultos, é uma conversa muito séria, porque em termos panorâmicos, isso é indiscutível. Historicamente, o poder judiciário tem se mostrado um tanto hostil a demandas populares. Tem se mostrado mais aberto, sensível, receptivo a demandas tipicamente corporativas. A própria reforma do Poder Judiciário, materializada na emenda 45 a emenda constitucional número 45 de 2004, essa emenda ela foi uma consequência da recepção, da ampla percepção da demanda em torno da globalização do mercado, da demanda neoliberal que se instaurou desde os anos 90, pelo menos. E nesse sentido, Michel Foucault ele deixa esse legado que é sempre muito angustiante, porque quando ele fala do biopoder ou do racismo do Estado, ele está mostrando para a gente que esses estados autoritários ou totalitários, a partir do momento em que abraçam uma parcela da sociedade, bancam sim essa decisão política de deixar morrer uma certa parcela da sociedade. E daqui a pouco a gente vai inclusive colocar em questão: será que trata-se apenas de deixar morrer ou trata-se também de um fazer morrer? Elementos não faltam para a gente discutir muito seriamente isso. Vamos deixar para daqui a pouco. Agora eu preciso falar, ainda que panoramicamente, sobre alguns instrumentos jurídicos que passam a ser veiculados, mobilizados, manipulados em prol da proteção de direitos na sociedade brasileira. Então, a primeira consideração em torno disso, o que é muito típico das sociedades hipercomplexas da contemporaneidade, é o que a gente chama genericamente de ativismo judicial.
né? O ativismo judicial tem se mostrado muito presente, né? Ou pelo menos há uma tendência muito forte nos estados, nas sociedades contemporâneas, da presença do ativismo judicial, exatamente porque nesses arranjos hipercomplexos há uma conexão, né, entre o sistema político e o sistema jurídico, que uma conexão que, se não tiver muito bem azeitada, né, pode se mostrar um tanto disfuncional. Então o que acontece é que exatamente nesse contexto contemporâneo, né, muitos chamam de neoconstitucionalismo, quer dizer, todo esse processo que decorre do pós-Segunda Guerra, da retomada das dinâmicas democráticas, da maior visibilidade e impacto das constituições que passam a ter força normativa, né? A expansão dos tribunais constitucionais, controle de constitucionalidade, tudo isso, né, que vai sendo consolidado na segunda metade do século XX e que genericamente rotulamos de paradigma do Estado Democrático de Direito, esse panorama, ele, exatamente porque se pauta no compromisso quanto à garantia, efetividade dos direitos humanos e fundamentais, né, isso vai trazer um problema, né, ligado muito mais ao aspecto operacional, porque é essa ampla percepção que todos temos. Olha, já não é mais o caso de trabalhar no plano do discurso, da ideia. A demanda, a urgência está na concretização, na justiciabilidade desses direitos. Tá? Então é aí que parcelas do judiciário, sensíveis ao neoconstitucionalismo, à força normativa dos direitos e garantias fundamentais e humanos, tá? É aí que muitos magistrados vão se mobilizar e vão começar a adotar uma postura, um método de trabalho que pode parecer muito interessante, mas que talvez seja preocupante. Tá? Quando pensamos, né, nessas situações hoje em dia já bastante rotineiras, por exemplo, de um magistrado deferir liminarmente, tá? O acesso do cidadão a medicamentos, a intervenções cirúrgicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, em abstrato, uma ação muito louvável. Né? Quer dizer, o magistrado está realmente dando mostras de estar comprometido com a performatividade dos direitos. Então o que ele está fazendo de alguma maneira, exceder, né, do seu espaço tradicional de atuação para determinar que um outro poder realize algo prontamente. Tá? Então trata-se de uma questão de judicialização da política e, ao mesmo tempo, de politização do direito, ou, mais diretamente, do judiciário. Tá? É aí que a gente começa a falar do ativismo judicial. Né? E o problema que decorre do ativismo judicial é que necessariamente o magistrado ele acaba tendo uma referência ética na sua atuação. E isso é muito delicado porque existem muitas éticas. Né?
E inclusive não faltam pessoas que, né, suspendem completamente esse elemento ético do seu horizonte existencial. Ou seja, o grande problema do ativismo é o decisionismo, né? Porque pode ser que a sociedade se torne refém dos humores dos magistrados. Tá? Bom, mas continuo com essa reflexão logo na sequência.